Boa noite a todos. Estamos agora ao vivo pelo nosso canal do Facebook. É tanto canal que a gente, por vezes, esquece por onde você está fazendo a transmissão. Mas é com grande satisfação que a gente recebe hoje a nossa ilustre amiga, colega Fernanda Levi, presidente do CONIMA, que vai nos brindar hoje com um bate-papo certamente muito agradável. Essa série faz parte de uma série de desenvolvimento da mediação, que começou com o professor Adolfo Braga, que falou sobre as experiências brasileiras de mediação. Na oportunidade, nós também aproveitamos para fazer o lançamento virtual do livro, a qual a Fernanda é coautora, e eu também tive a satisfação de ser coautor dessa obra. Na sequência, nós tivemos também um bate-papo com o professor Marcelo Girardi, onde a gente falou sobre os desafios, o futuro da mediação no Brasil, onde ele fez uma série de provocações que já lhe é peculiar. O Marcelo desenvolve vários estudos, pesquisa mediação no mundo inteiro e trouxe uma série de reflexões para nós do que se espera, alguns passos para a gente ter bem desenvolvida a mediação aqui no Brasil. Hoje, o nosso tema não poderia ser diferente, e será um desfecho dessa série nossa, agora em 2020. Então, com a Fernanda, nós vamos abordar o conflito, a mediação, como se aproveitar disso, como gerar oportunidades para as nossas empresas. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou deixar que a Fernanda se apresente e diga para nós como foi que ela entrou nesse mundo da mediação, para a gente fazer o nosso aquecimento aqui. Fernanda. Boa noite, Eduardo, e todos que estão nos ouvindo, vendo, e em todas as oportunidades. É uma alegria enorme estar aqui com você, ainda que seja pela janelinha. Eu quero compartilhar, posso compartilhar um âmbito confidencial nosso? Eu, Eduardo, a gente compete durante o ano em termos de milhagens, né? Nos encontramos por esse Brasil afora e a gente sempre diz que a gente não repete cidade, né, Eduardo? E agora, esse ano, nós somos convidados a esse cárcere privado, literalmente, né? E eu fico pensando como isso tem sido para você, para mim tem sido um desafio, e ao mesmo tempo é respeitar esse isolamento social tão importante, né? Agradecer pela essa oportunidade da gente ter esses canais, como você bem disse, são tantos, né, que a gente às vezes até se confunde, porque nós entramos para esse mundo digital, já transitávamos, mas agora estamos integralmente imersos. Então, assim, é um ano muito atípico, é um ano que nos fez convites de reflexões internas das nossas relações. Então, assim, essas janelas nos proporcionaram contato. Então, eu fico muito feliz de, ainda que seja por ela, né, estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu nutro pelo seu trabalho, pelo trabalho que você desenvolve há anos, né, frente não só à CBMAI, mas, enfim, divulgando por esse Brasil afora os meios privados de solução de controvérsias. Você é um excelente professor e é nosso ouvidor, né? O ouvidor do CONIMA. É a pessoa que recebe essas informações todas que, por vezes, nos preocupam, por outras nos instigam, mas, enfim. Então, é com esse espírito que eu chego aqui nesse momento para dizer da minha alegria de estar aqui com você. E aí você me fala que, enfim, me faz uma pergunta, como que a mediação entrou na minha vida. Daí eu quero fazer outra nota de rodapé enorme. Eu estou quase virando uma mineira, né? De contadora de história. Eu posso falar isso que meu marido é mineiro. Enfim, porque você comentou que fez enfim, com o Adolfo, né? Vocês fizeram um novo, sempre lançamento do livro que nós temos a alegria de ser coautores, enfim, eu, Adolfo, e um conselho editorial composto por os pioneiros aí, Lia Justiniano, Tânia, Carlos Eduardo, a Lília, a Marodin, nós estamos aí nessa construção de uma obra que vai falar sobre a história, né? Caminhos da mediação no Brasil. E a nossa sugestão justamente começa com essa pergunta, né? Como é que você
E você deve ter recebido meu convite hoje, por sinal, se você não viu seu e-mail ainda. Né? Mas, enfim, como é que a gente entra em contato com algo que impacta tanto e que efetivamente muda as nossas vidas? Né? Quem me apresentou a mediação foi o direito, né? E foi num congresso. Eu, na época, era mestranda, fomos para... Você sabe que os mestrandos acompanham seus orientadores, né? Somos assim, discípulos, e meu orientador, na época, resolveu fazer um congresso a bordo, tá? A bordo, um navio, né? E, aliás, Carmona já estava naquele congresso falando do quê? Vamos ver? Arbitragem. Arbitragem. Era 97, 98, lei recém, né? E Carmona, navio balançava e Carmona falava de arbitragem, né? E chegando em Buenos Aires, nós fomos visitar o tribunal, nós tínhamos uma visita oficial, né? Ao Tribunal de Justiça. E naqueles corredores eu vi eu vou denunciar a minha idade, um anúncio. Um anúncio, né? Enfim, tinha um cartaz que falava sobre mediação. E me chamou muito a atenção, porque você sabe que quem é louco por curso fica vendo tudo que é cartaz, né? E me chamou muito a atenção. E a partir daí eu comecei a me envolver, estudar, tive a oportunidade de implantar a mediação também na academia e núcleo de prática jurídica, trabalhar a questão da cultura na grade curricular do direito, e aí foi minha trajetória, né, em termos de mediação. Então, num determinado dia, eu falei assim, acho que a gente precisa montar uma lojinha, falei para a Sandra Bayer, e constituímos o DACOR. Na época, a Carrali falava, tem mais curso de mediação do que mediação em curso. Né? E para nossa alegria e surpresa mesmo, desde que nós criamos esse ambiente, esse espaço, nós sempre tivemos mediação privada, sempre. Às vezes, vamos dizer assim, num nível maior, outros menor, tem férias, tem isso, tem aquilo, mas assim, a mediação sempre esteve presente nas nossas vidas em termos privados. E eu quero fazer uma referência, porque às vezes as pessoas falam, mas tem mediação privada no Brasil? Tem. Tem. Posso garantir que tem. Sei da tua experiência, da experiência de muitos mediadores. Então, efetivamente, tem sim. Essa realmente é uma pergunta que muitos fazem, né? E assim não conseguem enxergar o quanto que a mediação tem colaborado. E aí eu vou sempre estar puxando a sardinha para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, que é o nosso habitat. Né? É onde eu estou, onde a gente já milita por muito tempo. Então, a gente está no âmbito de uma entidade que desenvolve sistemas, produtos, políticas para que a atividade econômica ela se desenvolva. Então, tudo que a gente faz é nesse sentido, e é por isso que, por vezes, alguns até me perguntam, e aí, mediação de família, você faz? Eu, não faço. Eu encaminho para quem é expert no assunto e está nessa trajetória. Né? Tem algumas suas diferenças. Então, a gente vai aqui tratar muito da questão empresarial. Fernanda, já entrando... com relação ao convite, já vi aqui, respondi, já está lá no seu e-mail, inclusive... Não fui eu que não vi a resposta, né? Não foi você que não viu o e-mail. Eu vi assim, passando, eu ainda coloquei assim, risos, né? Até 20 de dezembro, quer me matar, mas tudo bem, eu vou dar conta. Exatamente. Eu vou dar conta. Eu não vou perder essa oportunidade. Então, nessa questão empresarial, como é que você tem visto, né, o desenvolvimento da mediação? Vamos pegar nos últimos 10 anos, que eu acho que se a gente fizer um corte após a resolução 125, que embora seja uma política do Estado, do Judiciário, eu tenho muita certeza que ela influenciou também o mercado privado. Pegar esse corte de lá para cá, como você vê
o crescimento da mediação no Brasil? Eu acho interessante você fazer referência a esse, enfim, recorte ou momento histórico que a Resolução 125, ainda que seja no âmbito, né, de política pública voltada ao Poder Judiciário, porque efetivamente a gente está falando de mediação, né, e a experiência de cultura. E é natural que as pessoas tenham como referência o Poder Judiciário para resolver os seus conflitos interpessoais. Que bom que a gente tem poder judiciário forte, significa democracia, e então, nesse sentido, certamente a Resolução 125 causou um impacto, né, eu diria, como no desenvolvimento da mediação. Claro que sempre traz muitas preocupações em termos de qualidade, mas isso faz parte de qualquer implantação de política pública em qualquer setor, num país de âmbito nacional e uma diversidade tão rica como nós temos. Então, assim, eu percebo realmente que houve um marco a resolução, e outro marco é a lei de mediação também, né? E acrescentaria que acho que um marco muito especial também é o Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, quando ele já prestigia os meios consensuais, ele faz um convite para mudança de mentalidade. Ele traz assim um sinal para quem está chegando no Código, dizer assim, daqui para frente, pensem, levem com vocês, né, essa perspectiva de construção de diálogo. Então, acho que é muito importante, essas referências são muito, muito importantes. E causa impacto, certamente, como você disse, na área familiar a gente já tinha, e na comunitária também, a gente já vinha ao longo desses anos com uma ambiência, vamos dizer assim, bem mais confortável em termos de aplicação da mediação. Agora, no âmbito empresarial, e nós não somos os únicos, porque isso é uma experiência internacional, a mediação costuma chegar no segundo ou no terceiro momento. Ela traz consigo eu diria que um olhar anterior da negociação, né? E feita pelos advogados em especial, ou pelos executivos, enfim. Mas, assim, é natural que nesse ambiente, que é um ambiente negocial, como o próprio nome diz, que as pessoas já tenham essa dinâmica de negociar. E aí o empresário, ele fala, mas eu já faço isso, eu já negocio. Então, por que eu teria que usufruir ou ter que contratar um terceiro para fazer esse trabalho de facilitação das negociações, se eu já faço isso, né? Construir meu negócio assim. Os advogados também, né, que estão ali defendendo o interesse dos seus clientes, mas que também vão buscar uma negociação com outro advogado e assim por diante. Então, é natural que a gente enfrente uma dificuldade inicial para a implantação da mediação empresarial. Agora, ao longo do tempo e ao lado da arbitragem, acho que esse é outro fator importante, ao lado da arbitragem, a gente percebe uma grande oportunidade para a utilização da mediação. Porque a mediação, primeiro, os empresários começam a perceber que há momentos que a negociação não avança, que surge um impasse. Os advogados, por vezes, falam, mas nesse ambiente negocial, eu não tenho a segurança da proteção de confidencialidade que a mediação empresarial me traz. E nesse ambiente eu posso negociar com mais segurança, eu posso trocar informações com maior segurança do que se eu tivesse num ambiente negocial. E aí a gente começa a perceber as oportunidades para a utilização da mediação e, por consequência, a sua ampliação. Então, eu percebo, né, ao longo desses últimos 10 anos, uma ampliação da utilização da mediação empresarial. Aí você pode dizer, pode ser maior? Certamente. Marcelo Girardi deve ter trazido aqui, né, muitas reflexões para dar esse empurrãozinho, como ele diz, né, em termos de utilização da mediação pelos nudges. Adolfo conta uma história de, 30 anos de trajetória de mediação.
Agora, eu percebo, né, para te deixar a resposta, agora concluir a resposta, eu percebo uma ampliação da utilização e ela vem acompanhado essa ampliação vem acompanhada com a percepção justamente do título que você me provocou, né? Que é uma ferramenta para transformar conflitos em oportunidades. Legal. E eu tenho defendido bastante, né, que dentro, inclusive, dos 2 marcos que você colocou, e aí se a gente fizer uma projeção de futuro, onde você trouxe tanto a lei, né, como o Código de Processo, e a lei, para mim, tem uma cereja, que eu falo para os meus alunos sempre, que é a cereja do bolo. Para quem está me ouvindo aí, a minha turminha que está dispensada hoje dá aula comigo, mas a aula hoje... Ele não sabe o que os aguarda. A cereja do bolo, na verdade, é a previsão contratual da mediação. Então, se alguém me perguntar hoje qual é o maior benefício que a lei trouxe, eu falo que é a previsão contratual. Eu falo que, para mim, é a cereja do bolo. Ela realmente vai dar previsibilidade, já vai avançar. Poxa, se eu tiver um problema futuro, como é que eu vou resolver essa questão da confidencialidade, que é tão importante no mundo dos negócios, né? Ela está traduzida ali, positivada, que é o nosso costume. Eu acho que isso é fantástico. Mas o outro marco que eu acho que vale a pena mencionar aqui é o Código de Ética da Advocacia, né, que foi alterada e nós participamos ativamente, né, na junta do Conselho Federal da OAB, né, ali capitaneada pelo nosso amigo Aldemar, né, que muito bem defendeu todo o grupo que fez que concebeu esse movimento, e também eu acho que um outro movimento bacana que teve, né, foi a inserção desta disciplina na formação dos futuros colegas da carreira jurídica. E aí foi uma reflexão que eu fiz com o Marcelo, Marcelo, no campo do direito, a gente equacionou um pouquinho desse problema cultural. A gente precisa avançar em outros campos do conhecimento. Se nós pensarmos a engenharia, uma série de conflitos surgem diante da engenharia. Na medicina, na contabilidade, administração, não vou nem falar, porque aí vão dizer que eu estou advogando em causa própria. Né? Então, e advogado mesmo? Está. Tem só 10 anos que eu falo que a administração deveria ser obrigado, não faz sentido um gestor que negocia o tempo inteiro não ter isso como base dentro da sua formação. Né? Aí eu queria que você, como é que você enxerga esses movimentos também, né? Exatamente porque são profissionais que estão diretamente ligados às empresas, ou que formam as suas empresas, ou que assessoram as suas empresas. Lógico, além, né, do próprio advogado, que é quem vai nos dar todo o respaldo jurídico, é aquele que vai nos auxiliar na resolução de uma eventual disputa. Eu concordo plenamente com você e agradeço por trazer também para a nossa conversa essas outras ações. Porque, assim, construir uma cultura, para além da cultura, enfim, paternalista, né, de sempre delegar as nossas questões para um terceiro decidir, ela implica em tempo e em muitas ações, em grupos de pessoas, em envolvimento de toda a sociedade. Então, foram tantas e ainda serão tantas ações para que a gente construa em conjunto esse cenário. Eu me lembro também do Pacto pela Mediação em sede da Fiesp, o pacto que você foi protagonista também, né, me lembro do movimento Associação Comercial, na OAB também. Então, assim, são várias ações em prol do desenvolvimento e baseado em boas práticas, porque não basta um desenvolvimento, a gente precisa ter um desenvolvimento sustentável. E aí, certamente, acho que o tema
formação curricular é essencial. Então, acho que a gente caminhou muito em relação à carreira jurídica, não foi fácil, foram muitas reuniões, muitas sensibilizações. Eu me lembro de um dia, aqui na OAB em São Paulo, eu recebi eu diria que, eu não quero dizer uma dica, mas uma reflexão extremamente importante, quando me foi falado, o dia que cair no exame da Ordem dos Advogados, acho que a gente vai conseguir alterar a legislação. Por quê? Porque as faculdades vão começar a se movimentar para incluir, porque até então a matéria era opcional, né? Então, torná-la uma matéria obrigatória e também inseri-la dentro da grade, no momento apropriado, também é importante. Então, eu acho que esse desenho a gente foi construindo e ainda está a construir, né? Certamente. Agora, para além do direito, vamos dizer assim, esse olhar, no meu ponto de vista, é transversal a todos os cursos. Devia ser matéria obrigatória, como a gente tem algumas matérias que são sociologia, enfim, tem algumas matérias que elas são matérias fundamentais, fundantes de um curso, né? Fundamentais, e elas são base para a construção, para a formação do profissional. E aí, para todas, né? Para todos. Imagina a importância dos contabilistas nesse contexto também. A gente sabe, nas pequenas empresas, o papel que o contador representa para as pequenas empresas. Muitas vezes, os pequenos microempresários não têm acesso ao advogado. Quem os orienta, na prática, né, com todo o cuidado, sabendo dos papéis de cada um, que é o contador, que inclusive indica, às vezes, um meio de solução de controvérsias. Então, eu vejo que a disciplina gestão de conflitos, né, ou gestão adequada de conflitos, mostrar as várias possibilidades, trazer negociação, né, trazer negociação para as grades curriculares. É fundamental. É fundamental. Agora a gente continua na nossa jornada, Eduardo. A gente continua na jornada enfim, de colocando as sementes, né? É isso. Realmente, formar cultura é algo que a gente enfrenta vários rounds, né? Não é assim, não, a gente precisa fazer agora. Não, precisa, inclusive, ter uma preparação. Não adiantaria nada a gente começar hoje, caminhar, tem 50 mil mediações para se fazer, mas não tem pessoas não preparadas, ambiente e etc. Então, tudo eu acho que é convergência, é uma logística que tem que estar muito justa, né, para uma conta dar certo com a outra, né, ter esse encontro de contas. Mas, então, vamos lá. E aí? E o nosso tema? E o nosso tema? Como transformar esses conflitos em oportunidades empresarial utilizando a mediação? Eu, a priori, entendo a mediação como uma grande oportunidade para todos os campos, né? Então, acho que a gente parte dessa premissa. E por que é uma oportunidade? Porque é uma oportunidade para que você construa soluções adequadas ao seu contexto em conjunto com os outros. Isso gera uma sustentabilidade muito grande no cumprimento do que foi acordado, diferente do que pode acontecer quando a gente recebe uma ordem de outra pessoa, uma sentença imposta. Então, na medida que eu construo em conjunto e ele vem adequado às minhas necessidades, em conjunto com as necessidades do outro, isso amplia a possibilidade de sustentabilidade do acordo. Então, eu acho que isso é fundamental. Desenvolve e trabalha o protagonismo. E no ambiente empresarial, isso é muito importante, porque a gente sabe o quão protagonistas essas pessoas precisam ser para desenvolver qualquer atividade empresarial, especialmente no Brasil. Com tantas idas e vindas, com tantas instabilidades,
o nosso empreendedor, de uma maneira geral, né, ele é um guerreiro, ele é alguém que acorda e fala assim, bom, qual é o leão que eu vou ter que domar hoje? Na maioria das vezes, vende o almoço para pagar o jantar, isso em qualquer amplitude de negócio, porque eu acho que acaba sendo proporcional ao tamanho do seu negócio, mas o desafio é o mesmo. Se eu tenho 10 mil colaboradores, ou se eu trabalho sozinho, assim, o acordar e planejar num país, né, e num cenário mundial também, que ao longo do tempo vem sofrendo também muitos impactos, é extremamente desafiante. E aí, quando você tem um lugar, né, um método, uma ferramenta em que você pode exercer um controle sobre o produto que acontecerá a partir desse diálogo, você consegue trabalhar ele de uma maneira mais rápida, ou pelo menos no seu tempo. Porque eu acho que essa rapidez também está relacionada ao tempo de cada um e dos dois. Há situações empresariais em que eu preciso de mais tempo para tomada de decisão, e outros, eu tenho um ajuste mais rápido ali. Porque também, quando a gente fala de mundo empresarial, ele é extremamente amplo. Então, eu posso ter eu posso ter organizações multinacionais em que eu tenho um board, que eu tenho hierarquização dentro dele, e que eu preciso de um tempo maior para tomada de decisão. E eu posso ter um microempresário e que ele diz, né, ou pelo menos ele conversa com a mulher dele, ou a mulher conversa com o marido, né, para dizer assim, como é que a gente vai resolver esse trem hoje, né? Então, assim, eu vejo que a mediação, ela transforma esses conflitos que vão desde o dia a dia, porque conflito todo mundo tem, ele é inerente a qualquer situação pessoal ou empresarial. Então, ele te dá uma nova perspectiva sobre o conflito. Ele muda o foco, dizendo o seguinte, propondo, olha, se você está vendo isso como um problema, como um obstáculo, como um impasse, como que você poderia ver isso diferente? Será que aqui não teria uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de novos negócios, uma oportunidade para rever processos? E a gente tem vivido isso esse ano. Esse ano é muito emblemático, porque assim, o mundo caiu literalmente. Nós estamos numa guerra. E o mundo empresarial, bom, todo mundo teve que fazer reflexões. Agora, o mundo empresarial ele teve que fazer muitos ajustes. Empresas fechadas, lojas fechadas, pequenos negócios fechados. A gente já vinha numa crise, uma crise forte de desemprego. Então, você percebe os pequenos empreendedores surgindo. Né? Então, assim, tudo isso você põe num pote, num Brasil continental, rico, e você conhece bem esse Brasil. Né? Você conhece muito bem esse Brasil, das riquezas e das possibilidades que a gente tem nesse país. Ele é muito criativo. Nós somos, assim, especiais. Né? É uma beleza andar por esse Brasil. Por isso que a gente gosta de viajar, porque realmente é uma delícia. Assim, é prazeroso você encontrar esses Brasis. E aí a mediação empresarial, ela cai como uma luva neste contexto. Imagina, eu tenho que fazer agora eu tenho que conversar com o meu locador e eu não estou conseguindo, mas eu quero preservar esse relacionamento. Eu estou no embate, eu vou me desgastar. Será que um terceiro não pode auxiliar nesse processo de diálogo? E é assim que a gente tem percebido essas transformações. Né? Então, quando você traz esse título, e hoje cedo, o nosso querido amigo Henrique Gon, ele falou assim, Fernanda, que título incrível de palestra, né? Porque falou, eu vou acompanhar, porque é um título incrível, porque as palavras foram muito bem escolhidas.
porque a gente coloca ferramenta, então é um meio, um instrumento, né? A gente traz a questão da transformação, de como é que eu posso fazer essa transição de algo que inicialmente eu percebo como negativo, que é o conflito, e não necessariamente ele é, porque a gente geralmente olha para o conflito como algo negativo, porque ele causa desconforto, e você faz a ponte com a mediação para fazer essa transformação, esse novo olhar, e ainda contextualiza tudo isso no ambiente empresarial. Então, não é a cereja, é o bolo com a cereja, com recheio, né, de Nutella, e ainda não engorda, é maravilhoso. Então, realmente, você foi muito feliz no convite, sabe, da construção do tema. E essa felicidade, Eduardo, vem da tua experiência, porque você exerce uma função no dia a dia, sabe? Não é teórica, não é? Você conhece de perto isso. É, é muita coisa que acontece dia a dia. O Henrique é fantástico. O Henrique É maravilhoso. é nosso professor. Né? Certamente. O O Lorde, é o Lorde. nosso Lorde. O Adolfo, com muita propriedade, falava assim, não só, na verdade, não é propriedade, ele, com muito humor, né, ele comentava, olha, aquele jeito, né, Adolfo, né, eu sou do tempo jurássico da mediação, né, e aí eu escutando, na verdade, que eu não pude participar, eu falava, não, Adolfo, você não é, você, vamos dizer assim, você ajudou todo esse desenvolvimento, você foi fundamental, deu vários inputs, né, para que a gente pudesse caminhar e somar, enfim. Eu comentava ontem pela manhã, a gente teve aqui pela Confederação, por um outro projeto que eu faço a gestão, e hoje foi meio com a continuidade, eu comentava com a nossa palestrante, estava falando sobre o costume do consumidor, do cliente, etc, etc e tal, e eu brincava com ela, eu falava, olha, professora, isso me parece o seguinte, quando um cliente ele reclama uma vez do meu produto ou da minha prestação de serviço, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, calma aí, isso para mim é uma grande oportunidade, porque eu não investi um centavo sequer em pesquisa, em desenvolvimento, não investi nada, e o feedback ele veio gratuito. Sabe o que eu tenho que fazer para esse meu cliente? Estender um tapete vermelho, né? E de repente chamar ele, porque eu poderia eu entender isso como uma situação conflituosa, um cliente, é uma pessoa chata, não entende que eu estou fazendo o melhor, por que não perguntar para ele? Mas o que é que aconteceu? Né? Olhar o conflito de uma outra face. Né? O que eu poderia ter feito diferente? Né? Como é que eu posso aprimorar, dar essa escuta, né? Porque ele está te trazendo ali informações preciosas. E perfeito o seu exemplo, Eduardo, porque na maioria das vezes, quando você recebe, as pessoas acabam reagindo de maneira refratária e perdendo, de novo, aí uma grande oportunidade, né, enfim, de alterar, ampliar, aprimorar e fazer os ajustes necessários nas rotas, que são minuto a minuto nesse país. Minuto, eu diria que em geral, mas a gente percebe uma necessidade, né, de atualização e de escuta permanente. E realmente, essa entre aspas, reclamação, né, que a gente possa entender como uma contribuição muito grande. Realmente, eu não tenho dúvida nenhuma. E o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa que está ali na linha de frente, ou o próprio empresário, né? Porque a gente fala, quando eu falo de pequenas empresas, esse herói,
Aí é outra denominação, Herói. é outra denominação que eu dou, porque com o ambiente que a gente tem de negócio no país, carga tributária, legislação e etc e tal e tal e tal, assim, é ser herói, né? De fato é ser herói. Então, por vezes, para ele aquilo de fato gera uma situação conflituosa, tá? E talvez um terceiro que não tenha nada a ver, esteja com todas as técnicas, consiga de fato colaborar com essa empresa que não conseguiu observar essa grande oportunidade que passou, né? Mas que a gente tem a oportunidade de trazê-la de volta, né? Não deixar ela embora. E daí você está trazendo os vários ambientes, porque a gente tem esse ambiente da empresa com os seus, vamos dizer assim, com os seus fornecedores, com as suas relações externas, com o seu usuário, e você tem um ambiente interno da empresa, né? Esse ambiente organizacional que a gente sabe o quão importante que ele seja bem cuidado para que os colaboradores desfrutem de bem-estar e isso reflita na organização como um todo. Então, assim, a mediação usada também, que a gente fala interna corporis, dentro da organização, também traz muitas oportunidades e é uma área que eu acredito que vai se desenvolver muito nos próximos anos. A gente já tem esse olhar de muitas empresas voltadas a essas relações internas e vai se ampliar, certamente. Agora, fora dos muros da empresa, com todas as relações, meu Deus do céu, e ambientes que são interdependentes. Você pega setor de franquia, por exemplo, né? Um setor que a gente sabe as relações, o franqueado tem um olhar, assim, então é um permanente, uma relação permanente e que naturalmente podem surgir visões diferentes, disputas, às vezes nem causadas por eles, mas por um fator externo, como aconteceu agora com a pandemia. E aí você fala, bom, estamos no mesmo barco. Eu acho que essa que é a ideia, né? Estamos no mesmo barco. Como é que juntos podemos remar para que a gente consiga sobreviver, muitas vezes? Um conflito mal gerido, além de trazer doença para as pessoas que pode trazer doenças, né, para as pessoas que estão ali envolvidas, mas também causa dores, muitas dores para a empresa. E se bem gerida, é uma oportunidade. Parece um clichê, né, Eduardo? A gente fala assim, parece um clichê, mas é assim. É assim. É assim. E essa lembrança que você trouxe aqui da mediação intra, né, empresarial, isso é fundamental e a gente consegue observar hoje, pode abrir qualquer grade curricular de um curso de pós-graduação, MBA, com foco em gestão, todos têm alguma disciplina relacionada à resolução de conflitos. Tem. Todos. Vai variar o nome de carga horária, mas todos têm pelo menos uma pequena disciplina lá, e a gente começa a observar que cada vez mais, pelo menos as corporações mais estruturadas, têm investido nesse tipo de capacitação para os seus gestores, canais de ouvidoria e etc., exatamente para não deixar essa oportunidade que está ali, né, de pegar o conflito e transformar ele, do que deixar e, na verdade, gerar outros custos dentro da empresa. Então, acho que esses custos, Eduardo, eles não são perceptíveis muitas vezes. A gente tem, eu tenho com o Mark Burbridge, a gente tem um grupo na BRH e depois chegaram a Thaís, a Ana Paula, a gente foi construindo pesquisa sobre o assunto para tentar, assim, uma pesquisa muito de percepção mesmo, para assim, qual o tempo que você dedica para fazer gestão de conflito? Qual é o custo? Não há clareza sobre o custo, porque as pessoas às vezes entendem o custo relacionado ao custo financeiro. Mas e os outros custos?
perda de chance. Na hora que eu estou brigando com você, vem o meu concorrente, toma meu mercado. A nossa disputa vira pública e todo mundo quebra a credibilidade da empresa. Se a empresa tem ações, se é uma empresa aberta, como é que isso fica em termos de mercado? Então, assim, a gente pode transitar sem medo, né? Em todos os setores, de tamanhos diferentes de empresas, das mais informais, né, as mais hierarquizadas, daquele pequeno empreendedor, do empreendedor individual, todos, né, têm relações que precisam ser preservadas. Não querem fechar a porta, né, deixar portas fechadas perder, perder. É perder. É perder. A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Uhum. Não, e existem pesquisas que apontam quanto custa conquistar um cliente, quanto custa segmentar uma marca. E hoje, para você perder, você estrala o dedo, caiu na rede, acabou. Comunicação é muito rápida, é tudo muito rápido. A concorrência é muito grande. A concorrência muito grande. A gente fica perdido, né, com tantas possibilidades e você... Então, o que vai ficando para você como consumidor e como relação? A ideia da solidez, né, da fidelidade, de valores. E a hora que a gente inclui a boa gestão dos conflitos, isso é valor. E é um valor intangível, é um valor, assim, é uma riqueza muito grande, é credibilidade. E no mercado que é tão volátil, credibilidade é fundamental, né? É fundamental. Bom, nós estamos chegando aqui... Nossa, já. No nosso tempo, ao término do nosso bate-papo, né? Não posso nem falar, posso nem chamar de palestra, isso aqui para mim é um bate-papo dos mais agradáveis. Eu gostaria, Fernanda, que você deixasse, então, assim, um recado. Qual seria o seu recado hoje, né, para as empresas, principalmente, né, para os empresários, né, o que fazer, né? O que você deixaria aqui de legado para eles, para repensar, pensar estrutura, pensar em gestão voltada à gestão do conflito, né? Voltada à gestão do conflito. Qual seria a sua indicação? Me vem, assim, duas dimensões. Primeiro, a dimensão de planejamento mesmo, em termos de gestão, né? Pensar em incluir a gestão do conflito dentro dessa gestão macro de qualquer empreendimento, seja ele pequenininho ou grande, porque o pequenininho é tudo para aquele que tem, né? Então, incluir essa perspectiva das oportunidades que, em princípio, a gente não percebe diante de um conflito, que a gente entende ele como negativo, e ele pode se transformar em uma grande oportunidade com a utilização da mediação. E a outra dimensão que me vem é uma dimensão que o professor Kazu e próprio Girardi têm falado muito. Experimentem. Experimentem. Né? O Adolfo fala, não tem contraindicação. Né? A mediação não tem contraindicação. Experimentem. Há muitas possibilidades com vários tipos diferentes de investimento. A gente tem valores muito acessíveis. Temos as nossas entidades de classe que oferecem serviços de qualidade. Então, experimentem. E experimentem, aí eu vou acrescentar, porque eu falei de qualidade, em locais, né, referenciados, locais que te ofereçam efetivamente uma experiência de qualidade em mediação, que cuide
da qualidade dos seus mediadores, que ali integram o quadro, transitem por ambientes seguros. Né? E aí vou puxar a sardinha, que eu não posso deixar de puxar, né? O CONIMA é uma instituição que tem mais de 20 anos, que congrega instituições que oferecem serviços, que administram serviços em mediação, em arbitragem, em meios privados de solução de controvérsias, e ali, né, tem um cenário de trânsito, de experiência, de qualidade. Podem ter outras? Certamente terão. Né? Certamente terão. Agora, fica aqui como uma sugestão, né, para experimentar, e experimentar num lugar em que eu tenha segurança que a gente vai encontrar um serviço, uma mediação, efetivamente mediação primeiro, que seja mediação, né, e que seja realizada por mediadores qualificados e a partir das boas práticas. É muito legal, e eu quero dizer que não é propaganda, né? Porque, inclusive, enquanto uma das instituições fundadoras do próprio CONIMA, o que eu tenho dito, né, nesse Iapó, que é o Chuí que a gente frequenta, é que quando tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no site do CONIMA, vê se é uma instituição que faz parte, até porque há critérios para se filiar, não basta querer pagar uma mensalidade, uma anuidade, contribuir de alguma forma, que não vai entrar. Há critérios objetivos e que passa por todo um crivo de uma diretoria a aprovação ou não. Então, é algo que nos dá muita tranquilidade, inclusive transparência, quando a gente vai falar assim, olha, se tiver dúvida, vai lá, procura, entra no site. Procura o ouvidor também. Qualquer dúvida, pode procurar o ouvidor. E olha que este ouvidor está assim, sedento para que nunca chegue uma reclamação. Exatamente. A gente continue prestando um serviço de qualidade, né? Com muito cuidado para que isso não aconteça. Não acontece. Aí é uma maravilha. Mas eu não podia perder esse xiste por nada. Ai, Eduardo, obrigada. Que delícia de conversa. Muito boa, como sempre. Saudades das nossas viagens. E novamente, é uma super oportunidade, uma ferramenta séria, flexível, customizada, que traz controle do resultado e possibilita aí sustentabilidade em termos de cumprimento. Bom, Fernanda, eu quero agradecer a sua disponibilidade, e a gente realmente, no mundo que esse ano foi uma coisa assim, fora do comum, eu pessoalmente e todos os colegas que a gente conversa têm dito que está trabalhando 2 ou 3 vezes mais, vários encontros, as distâncias se encurtaram, e com isso o acúmulo, pessoalmente, agora eu estou com uma turma, num treinamento, uma capacitação de lideranças na região leste de Minas, leste e norte de Minas, lógico, está sendo conduzido por um outro consultor, mas vejam, a gente está em 2 atividades praticamente ao mesmo tempo, tentando dar conta de tudo que vem acontecendo, todas essas transformações, e tentando gerar aí um ambiente propício para a geração de negócio, para que a gente consiga alavancar a nossa economia e tirar legados dessa crise, dessa pandemia que veio aí a mundial, que a gente tem aí um 2021 muito, muito, muito melhor mesmo do que está sendo ainda o ano. Então, a minha palavra aqui para ti é de agradecimento. Nós encerramos esse ciclo de mediação do nosso mês de novembro. O ano que vem nós vamos voltar, nós vamos fazer um ciclo sobre arbitragem. Não fique tranquila que
você estará dentro do nosso hall também, principalmente com a expertise que você acumula. Eu quero abordar um pouco mais sobre uma das publicações que você tem, né, que eu falo que é um dos best-sellers da cereja do bolo, que é o best-seller da cereja do bolo, que é aquela escalonada, né, para a gente tratar desse assunto que eu acho que é de fundamental importância, quando as pessoas vão fazer os seus contratos, terem assertividade, não entender que um contrato, você pode copiar e colar, cada contrato é um contrato, mas aí a gente deixa para debater esse tema no ano que vem. Eu acho que vai ser super tema, onde a gente vai poder trazer uma série de contribuições, né, dentro desse papel que a gente tem de desenvolver, de disseminar com qualidade esses meios de resolução de conflitos. Né? Então, nosso público, meus alunos, me aguardem. Amanhã tem atividade para vocês. E assim, agradecendo novamente sua participação, a gente encerra aqui a nossa transmissão ao vivo da nossa última live sobre o tema mediação. Deste ano. Deste ano. Obrigada. Obrigada.